Chega o Natal, mas não chega esse Mundial, hein, palmeirense? Calma, amanhã o time embarca para a competição. A gente vai acompanhar aqui no Sport Center, mas antes disso, hoje tem jogo contra o Água Santa. Pessoal, na tela, então, o questionamento. Teve evolução? Wesley e Gabriel Veron nas últimas 2 temporadas. Wesley comparando 20 e 21, 25 jogos para 50 jogos em 2021. Como titular, ele aumentou aí para 28 jogos. Número de gols, ele ficou empatadinho, 5 menos assistências na última temporada. No Paulista de 2022, 2 jogos e 1 gol. Já o Veron, o número de jogos caiu, como titulares eles também caíram, gols despencou, 9 para 1, e assistências ali a metade do que ele havia feito em 2021. 2 que são jovens, mas que sofrem com muitas lesões, né? O Veron... 2 assistências só o Veron? É. Uma valeu por quanto? Tem isso. É verdade. Mas o Veron... umas 50 dos outros. Muito, né? O Veron sofre muitas contusões, o Wesley teve um problema no joelho também. Acho que talvez até por isso, né, Edu? Esses números talvez, assim, não sejam tão... Ele tá aí com a gente? Tá. Claro que ele tá. Ele tá e tá com a lista dos 23 jogadores que vão disputar o Mundial. Já tem ou não tem, Edu? Olá, Bruno. Bom dia para você, bom dia para Mari, Marra. Estou aqui, Marra, e também para o Eugênio Leal e para quem acompanha esse Sport Center. Na verdade, o Palmeiras deve levar o maior número de jogadores porque a FIFA mudou, né, Bruno? O sistema de inscrição desse Mundial, em virtude da Covid-19, da pandemia, os clubes podem levar jogadores e inscrever os atletas até 48 horas antes da partida. Então, o Palmeiras vai seguir essa instrução da FIFA, vai aproveitar também para levar o maior número de jogadores. Mas vocês sabem que vocês estavam falando sobre Veron e sobre Wesley? O Veron vinha com mais expectativa, né? O Wesley correspondeu tudo aquilo que se imaginava, mas o Veron vinha com mais expectativa, mas concordo com vocês, ele teve um pouquinho mais de lesões, né? Bom, hoje tem jogo. Você que é palmeirense, está pensando só no Mundial... Calma, tem uma partida hoje, 19 horas, no Allianz Parque contra o Água Santa. A expectativa de casa cheia, porque o professor Abel pediu, convocou e a torcida vai atender. Foram liberadas algumas entradas, né? Não é 100% na capacidade do Allianz Parque, mas... todos os ingressos devem ser comercializados para essa partida. O Palmeiras se despedindo do Brasil para jogar o Mundial em Abu Dhabi, lá no Catar. O Palmeiras viaja amanhã, mas daqui a pouco a gente vai falar disso. Vamos falar primeiro do jogo, que tem novidades aí para o time do Palmeiras, principalmente na defesa. O Gustavo Gomes, o capitão, voltou. Ele que estava jogando com a seleção paraguaia as eliminatórias para a Copa do Mundo, foi expulso no último jogo e voltou antes do que o Everton e Kusevich, que seguem na seleção brasileira e chilena, portanto, com o Gomes no time. O Palmeiras vai jogar com força máxima. A ideia é essa do Abel Ferreira, lembrando que o Palmeiras está aí há uma semana da sua estreia no Mundial. Então, a provável escalação do Palmeiras com o Marcelo Lomba no gol, o Gustavo Gomes, o Luan e o Piquerez, mas quem está ganhando muito espaço aí na defesa do Palmeiras é o Murilo, hein? Vamos ficar de olho, porque esse rapaz pode até ganhar um espaço no Mundial. E aí, no meio de campo, na segunda linha aí do time, né? Essa linha que tem o Mike na direita, e aí tem Zé Rafael, o Danilo, o Scarpa na esquerda e o Rafael Veiga ali armando jogadas, e lá no ataque o Dudu e o Rony. Então é um time que basicamente tem atuado nesse início de temporada, acumulando aí resultados interessantes no Paulistão, mas vai com o que tem de melhor para esse jogo. E aí, Bruno, para muitos, a impressão que se tem, e aí eu vou jogar essa pergunta aí até para uma análise, porque Bruno, Mário, meus amigos, a gente ouve muito de torcedores o seguinte: esse ano o Palmeiras teve mais tempo de preparação para o Mundial e também parece ter voltado e não sentiu férias não, o time voltou voando nesse início de temporada. Mas, Edu, era exatamente essa pergunta que eu ia fazer para os nossos comentaristas, porque, assim, parece um clima completamente diferente do que a gente viu do outro Mundial. É um clima de até mais otimismo, um clima de preparação, de tempo, de um Abel também entendendo mais a competição. E, obviamente, com esse tempo para trabalhar, muda muito e a gente pode pensar numa confiança diferente da equipe do Palmeiras. E já tendo passado pela decepção da eliminação anterior, né? Então, tem um calo aí, né? Tem um calo criado pela temporada passada. O tempo de descanso no final do Brasileiro, isso que é fundamental. O jogador não é máquina, ele precisa descansar. Os meninos deram conta do recado, os jogadores voltaram uma semana antes.
do planejado, inclusive, né? O combinado era dia 12, voltaram dia 5. Posso estar equivocado, mas... Estavam treinando nas férias lá, correndo no gelo, correndo na neve, Então, a gente está falando de um elenco que está com um compromisso. Agora, é claro que do outro lado também tem times que estão com compromisso e tal, né? O Eduardo de Menezes, na verdade, repórter de Menezes, De Menezes é um grande repórter, um grande cara. Gosto muito de De Menezes. Eu queria saber se tem... Eu tenho usado muito a expressão furando a fila, eu vou tentar mudar para não ficar repetitivo nisso. Eu e o Bruno aqui, mas a gente estava falando sobre Mike e Marcos Rocha, né? De novo em um jogo importante, o Mike já foi bem na final da Libertadores. Será? Será? Marra, você sabe que também essa coisa do furando a fila, você pode trocar por chega de quietinho, vai pela beirada. Tem muito cara que faz isso. Não façam isso, vocês que estão acompanhando esse Sport Center, que é muito feio, você fica no bolo ali, a hora que entra o pessoal faz muito em aeroporto isso. Mas o Mike, a ideia tática do time, e me parece ser essa mesmo. Vamos lá, eu vou fazer aqui a defesa dos dois jogadores. Eu estou analisando aqui os pontos positivos. Do Marcos Rocha tem a experiência. Ele é muito elogiado por jogos grandes, que ele não sente as partidas enormes. Mas ele ficou fora da última decisão de Conmebol Libertadores. E a impressão que fica é a última, de um Mike, um ponteiro, muito mais do que um lateral. Um cara que ajuda, por exemplo, no nascimento do gol do Rafael Veiga, um jogador taticamente importante também na parte ofensiva. A leitura que eu começo a fazer é sair mais ou menos com o Mike, apresentando uma ofensividade, não que o Marcos Rocha não tenha, mas a favor do Marcos pesa essa questão da experiência, um jogador que não sente muito. Ele escalou no último jogo o Mike, a tendência é a repetição do time, né? Com uma equipe, né? Ele tem escalado, melhor dizendo, o Mike como um titular. Mas eu estou achando que o Marcos Rocha pode ganhar pela experiência. Eu não sei, acho que me parece ainda uma disputa muito em aberto. E eu disse do Murilo, porque pode sim, de repente, numa mudança de esquema tático, se ele preferir 3 zagueiros mesmo, que o Piquerez é um lateral que faz ali a posição, ele pode até escalar o Murilo também. Eu diria para vocês, meus amigos, que são as únicas 2 posições que eu vejo ainda como dúvidas do técnico Abel Ferreira. Mas tem uma posição que não tem dúvida, mas que é um jogador fundamental, que deveria estar jogando e não está. O Everton. Não está jogando. Nem na seleção. Não está jogando por causa da seleção, né? Não sei se isso vai ser um problema. Não, ele não está jogando nem na seleção, porque nem na seleção ele é titular. Mas assim, eu acho que ali é um problema menor que se fosse um jogador de linha. Mas a gente não fala que o goleiro que é quem perde ritmo, que precisa estar com ritmo de jogo. Eu acho muito relativo isso. Porque, assim, o goleiro treinando bem, mantendo um ritmo bom de treinamento, ele não precisa tanto de entrosamento, porque entrosamento do goleiro com a sua defesa é uma coisa mais da conversa, do posicionamento, de orientar. Isso ele já está há muito tempo no clube, né? É mais a questão mesmo do reflexo para os chutes, né? da bola aérea bem treinada. Eu acho que ele treinando muito, treinando bem, e eu acho que ele faz isso na seleção brasileira, não chega a ser um problema para o Palmeiras. Não acho que seja assim que vai causar, caramba, o Everton ficou sem jogar aí 2 semanas. Eu acho que ele vai estar inteiro, vai estar ligado no jogo. E nesse tipo de competição, a concentração sobe, né? Vai lá no topo. Eu acho que a diferença faz aí no caso da lateral direita, que a gente estava conversando, ou da ala. Porque, na minha cabeça, vai jogar quem tiver melhor fisicamente para o jogo. E hoje parece que fisicamente está melhor o Mike. Mas tem aí mais uma semana, né? Vamos ver. E você, Mário Marra, vai em quem? Na experiência ou nessa parte física? É claro que a parte física é um diferencial, é que o cara coloca o cara em campo, mas assim, analisando friamente. Eu prefiro o Marcos Rocha, mas eu tenho sentido que o Mike... O Marcos Rocha jogou muito também na Libertadores. Sim, e eu tenho sentido que o Mike está ganhando mais espaço, sabe? Já não é, para mim, mais uma surpresa se jogar o Mike. Acho ainda que é o Marcos Rocha, mas já não trabalho mais com essa... Não vou ficar mais surpreso. E se entra o Murilo nessa lista, aí sai alguém que tava, tipo um Kusevich aí da vida, né, Eugênio? Aí ele vai fazer o quê? Mas eu acho que ele foi contratado para entrar na lista. Para jogar. Sim. Ele já chega, pelo menos nesses primeiros jogos, à frente do Kusevich. Se você parar para pensar, ele está entrando. Sim.
entrando durante o jogo ou como titular. Fez gol. Ele fez gol lá contra a Ponte Preta. O Kusevich acho que estava na seleção. Tá na seleção. Né? Tá na seleção. Mas o Kusevich nunca entrou, de fato, no time. Não ele assumiu. jogava, tal, quando não tinha alguém, 1, 2, 3 desfalques. Quando jogava, falava assim, por que não joga, tá vendo? Eu acho que se você traz um jogador como Murilo, eu acho que ele está pensando em colocar no Mundial, sim. Edu, antes de despedirmos de você, eu queria saber a programação do Palmeiras para o embarque, então, para o Mundial. Vai ter aeroporto? Então, Mari, eu até vou citar aqui as informações que ontem chegaram e até hoje pela manhã estavam confirmadas. Porque, para quem não sabe, aqui em São Paulo tivemos um grave acidente aqui na Marginal Tietê, que é perto da saída ali para o Palmeiras na Barra Funda para acionar a Marginal para ir rumo ao aeroporto de Guarulhos. Então teve um desmoronamento de uma parte de uma obra do metrô, de uma linha do metrô. Isso pode mudar um pouquinho o horário, antecipar. Mas a ideia é uma saída por volta das 10h30, 10h40 da Academia de Futebol e aí indo para o aeroporto em Guarulhos. Não vai ter esse aeroporto todo oficial, porque não estão permitidas essas manifestações, mas claro que os torcedores estarão por lá, assim como na Academia de Futebol. Então, muita gente vai para se despedir. Mas, oficialmente, o que o Abel Ferreira quer mesmo é uma despedida hoje, no Allianz Parque. Eu acho que vai ter muito isso. Depois da partida, eles vão dar uma volta ali, agradecendo a torcida e até com essa conexão que foi muito forte e intensa com o Abel Ferreira, que ganha seus primeiros títulos sem a torcida e agora está muito ligado ao torcedor. Mário. Boa, Edu, muito obrigada, então, pelas informações. Para a gente fechar, então, esse Sport Center, tá, Bruno?